Aí, garoto, como vai aí, menino? Tudo bom? Deixa eu fazer um teste aqui com o áudio, tudo bem? Dá para me escutar bem? Tá perfeito, pô. E aí, como é que tá? Tudo jóia, Fernando? Pô, prazer em vê-lo, irmão. Pô, cara, que saudade de você aí, felicidade demais de ver o jeito que as coisas estão andando pra você. Muito bom, nunca duvidei assim que fosse menos do que isso, entendeu? Pô, E aí, não, feliz, irmão. fico feliz de saber assim, eu sempre achei você um cara muito inteligente, muito competente. E sempre vi esse lado humano em você, sabe? De desenvolver esse tipo de trabalho, né? Na verdade, acho que o processo aí foi muito importante, né, Fernando? Não. Na verdade, eu tenho 17 anos trabalhando com jiu-jitsu aqui no Equador e, pô, na verdade, muito feliz, realizado com o trabalho que eu tenho aqui e isso, um pouco escondido do mundo aí, do cenário da galera do Brasil, mas sempre legal poder estar em contato com vocês. Com certeza. A gente acompanha de longe, né? Eu vejo que já existe uma árvore genealógica aí do soluço no Equador, né, cara? Você já tem alguns faixas pretas aí, né? Na verdade, eu fui o primeiro faixa preta a trabalhar com jiu-jitsu aqui no Equador. Eu tenho 17 anos morando no país e desse primeiro grupinho se graduaram alguns alunos faixas pretas, que também são professores, que alguns competidores, e uma linhagem aqui de colegas, né, de irmãos que eu tenho no jiu-jitsu. Mais do que alunos, creio que cada um põe o seu grãozinho de areia para essa comunidade. Com certeza. Deve ser muito gratificante, assim, você desbravou aí, né? Você chegou a fazer lutas de MMA aí também, né, Fernando? Então, na verdade, eu sempre trabalhei um pouco com o mercado do jiu-jitsu na América Latina. Eu tive a oportunidade, antes do Equador, trabalhar com a Venezuela. Eu sempre falei um pouquinho de espanhol por causa da Argentina, então eu conhecia trabalhos pioneiros nesses dois países. E aí eu tive uma proposta para trabalhar aqui no Equador, o que eram 3 meses no começo, viraram 6 meses, já são 17 anos. E na verdade, o jiu-jitsu cresce como em qualquer lugar do mundo, né? Como qualquer lugar do mundo, tem muitos brasileiros na América, nos países dos Emirados Árabes, tenho muitos colegas trabalhando na Europa, e acho que até foi um mercado que cresceu depois, mas tem uma comunidade, tem um mercado muito grande, e tem cada vez gente mais competente trabalhando na América Latina. Sim, eu lembro de você, acho que quando a gente começou, que na verdade eu e o Fernando, nós somos colegas de faculdade aí, de universidade, né? Uhum. E eu lembro de você com 17 anos, acho que você já era faixa marrom de judô e roxa de jiu-jitsu, né? Eu fui faixa preta de judô aos 17 anos e faixa preta de jiu-jitsu brasileiro aos 23. E, na verdade, sempre me dediquei a isso como atleta. Mesmo a Universidade de Educação Física era parte desse planejamento, né? Eu sempre fui atleta e sempre me vi como professor, como treinador de jiu-jitsu. Sim, e pelo visto aí, os frutos aí, o material que você está tendo aí, o que você está conseguindo desenvolver aí, está indo muito para frente, né, Fernando? A gente consegue ver aí no cenário mundial isso, né? Tem, assim, eu trabalho com jiu-jitsu aqui, trabalhei com a federação e às vezes eu costumo dizer quase como um slogan de que tem uma relação de amor entre o jiu-jitsu brasileiro e o Equador. O Equador ele tem muitos atletas, muitos campeonatos e ele é destaque na região, né, comparado com Peru, Colômbia, Venezuela, México, países que eu também frequento e trabalho. E, bom, e a gente tem uma comunidade competitivamente muito forte e é mais ou menos essa ideia, né, de conseguir trabalhar e formar atletas de alto nível no mercado latino-americano, em especial, acho que o Equador é uma referência para a região. Para mim é inevitável, assim, quando você está assistindo um UFC, alguma coisa, você vê um Tito Vera ali e não lembrar de você. Eu sempre vou lembrar,
né? Porque as pessoas lembram disso, o próprio Tito lembra disso, já falou várias vezes, né? Na verdade, para mim foi uma boa lembrança, porque quando ele falou de você, eu falei, pô, o Fernando Soluço, cara, foi um grande brother de faculdade, assim, eu vejo isso e é muito bacana, assim, né? Hoje, bom, tem muita expectativa hoje aqui no Equador para a luta do Tito, né? Todo mundo está esperando. Amanhã também são eleições aqui no Equador, fim de semana agitado, por assim dizer. E, bom, o Tito, ele começou a treinar comigo de faixa branca, de menino adolescente aqui em Guayaquil, e, na verdade, a imagem dele dentro do país ele é muito reconhecido. Eu acho que eu tenho certeza, ele é o maior atleta ou o maior fenômeno midiático do esporte no Equador no momento, né? Então, hoje, literalmente, o Equador para assistir a luta do Tito Vera com o Pedro Munhoz. Sim, com certeza eu sou uma das pessoas que vai estar ligado nisso, né? E não é só isso, né? Eu acho que o jiu-jitsu tem toda uma influência, né? A cultura do jiu-jitsu dentro do país pode fazer muitas coisas por uma nação, assim. Eu acho que é o tipo de cultura que enriquece muito, né? Cara, o jiu-jitsu brasileiro, ele é muito importante para o Brasil, fora do Brasil. Às vezes as pessoas não têm esse reconhecimento, né? Mas o jiu-jitsu brasileiro, ele é gigante nos Estados Unidos, gigante na Europa, ele é significativo e é importante que ele seja reconhecido como cultura brasileira. É claro que às vezes é mais evidente a capoeira, o futebol e tal, mas eu já trabalhei com a embaixada aqui no Equador, em outros países da América Latina, e o jiu-jitsu brasileiro, ele deve e ele muitas vezes é reconhecido como cultura brasileira no mundo inteiro, né? Bom, e claro, a comunidade tem muitas coisas boas, né? Ela tem muitas coisas boas que eu acho que elas podem influenciar de maneira positiva. Às vezes a comunidade também tem seus problemas e pode ser meio retrógrada em outros pontos, mas acho que é positivo, né, ter a nossa comunidade crescendo no mundo inteiro. E quando você começa, imagina como deve ter sido para você quando você viu atletas assim do Equador sendo campeões, assim, né? Isso deve ter sido muito legal, né, Fernando? Cara, o Equador tem alguns títulos importantes. A gente tem um campeão do mundo no jiu-jitsu na faixa preta, Johnny Tama, e isso fala da qualidade do jiu-jitsu daqui. Eu não estou falando só dos meus alunos, né? Tem equatorianos que treinam em outras equipes, obviamente, né? Mas é um equatoriano muito acompanhado pela mídia, é Robertito Jiménez, né? Ele é metade americano, metade gringo, filho de um ex-aluno meu, e ele é um fenômeno, está sempre nos eventos de grappling pelo mundo. E, bom, na verdade, tem mais um montão de atletas reconhecidos. Você não faz um campeão do mundo se não tem outros 20 meninos também brigando para estar lutando na elite, né? Na elite do jiu-jitsu. Então o Equador ele tem um reconhecimento no jiu-jitsu esportivo, principalmente na região. Eu trabalho bastante, acabei de voltar da Colômbia, esse ano eu estive na Venezuela, esse mesmo ano eu estive no Peru, esse ano eu estive no México, eu espero ir para o Chile, para a Argentina esse ano também, e o mercado ele cresce muito. Os peruanos esse ano tiveram resultados importantes em mistas e no jiu-jitsu esportivo também tem um renascimento do jiu-jitsu na Venezuela, um par de eventos grandes esse ano por lá. Então, de verdade que o jiu-jitsu cresce no mundo todo, cresce no mercado latino, e especificamente eu trabalho no Equador com o ponto de vista de tentar sempre fazer o Equador estar um passo na frente, do Equador ser referência dentro dessa comunidade. É um mercado, né? Tem um mercado. Então, agora eu estava planejando, amanhã eu gravo um set list de técnicas e quase ninguém grava em espanhol, o pessoal grava em português ou inglês. E, bom, tem um mercado trabalhando em espanhol e tem campeões dentro desse mercado e a ideia é que as pessoas possam tomar aula com esses professores ou torcer por esses atletas, né? Eu vi recentemente um podcast que o Fábio Gurgel participou e ele enfatizou muito a metodologia da Aliança, né? Parece que isso é uma coisa muito importante hoje em dia, o tipo de metodologia que está sendo passado para as pessoas, né?
Cara, na verdade, o Gurgel, ele é genial, né? Ele foi genial como atleta, ele é genial como treinador, ele é genial como homem de negócios. E eu não invento nada, né? Eu fiz a escola do Gurgel em São Paulo, é uma escola de excelência, eu tento copiar o que ele faz e manter o mesmo nível de excelência, né? E uma das coisas importantes que foi sendo criada dentro da Aliança, o jiu-jitsu brasileiro, ele é muito particular, porque ele não tem, ele não está escrito, ele não tem uma metodologia. O judô, o karatê, ele tem forma, katas, então você tem um conteúdo a ser trabalhado e provavelmente você vai ter um formato para trabalhar esse conteúdo. O jiu-jitsu brasileiro, ele é muito livre, né? Então a Aliança, ele é muito competente na algo que o Gurgel fez muito bem, é a metodologia, né? Então o tipo de aula que você dá de introdução ao jiu-jitsu, como você trabalha com aluno intermediário, tem um montão de coisa. Na verdade, a Aliança é uma multinacional que vai cuidar da gestão da sua academia, desde como você cobra, mas o diferencial, um diferencial muito importante é esse pensamento de que esse atleta, em geral, ele deve ser preparado também para ser um professor, e que esse professor deveria compreender uma metodologia de ensino do jiu-jitsu. Na verdade, eu sou parte desse processo, e esse processo é cada vez mais grande, mais organizado dentro da Aliança no Brasil. Aqui eu tento ter todo o profissionalismo do Brasil, mas é meio guerra de guerrilha, é tudo em menor escala, mas a ideia é reproduzir isso. Sim, e deve trazer muita esperança, assim, quando você vê fenômenos assim como Gordon Ryan, irmãos Ruotolo, Mica Galvão, você vê o Meregali, você vê pessoas assim, vê que é possível viver de jiu-jitsu e talvez não seja necessário, de repente, você migrar para um MMA, alguma coisa, para ter um sucesso e um reconhecimento, né, Fernando? Claro. Tem hoje alguns atletas podem viver profissionalmente lutando jiu-jitsu, mas na maioria dos casos, e é o sonho da maioria dos praticantes, é poder viver de jiu-jitsu, ou dos atletas, e viver como professor de jiu-jitsu já é living the dream, né? Já é viver esse sonho 24 horas por dia, né? Já é uma meta importante. Claro, quando você estava falando dos atletas agora, um Mika, um Ruotolo, todos são jovens prodígios, né? São jovens prodígios, então faz até, como treinador, pensar como surgem esses jovens prodígios e qual é o trabalho, ou aonde deveria estar focando no meu trabalho aqui com os jovens talentos do Equador, né? Sim, a gente viveu um cenário durante muito tempo que isso não era possível, o jiu-jitsu era uma paixão. E muitas faixas pretas que se formaram lá atrás, assim como você, eu parei no meio do caminho, né? Não teve muito jeito, mas pessoas como você, que eu acompanhei boa parte do seu processo aqui, até você era muito jovem, mas a gente passou um período juntos e eu vi o seu esforço por isso, mas muito se lutou porque você gostava da arte, né? Claro. As pessoas gostavam do jiu-jitsu. Esse, obviamente, esse tem que ser o primeiro ponto. O primeiro ponto é você gostar, querer trabalhar com isso, né? A partir daí, de verdade, se você quiser muito e fizer um bom trabalho, poder se transformar num bom profissional disso. Mas eu acho que o primeiro ponto, obviamente, é isso, né? Então, hoje por hoje, a molecada reclama muito, só quer lutar campeonato por dinheiro, às vezes tem um outro ponto de vista. Eu nem gosto de lutar por dinheiro. Ou quando tive uma final faz pouco tempo aqui no Equador, cheguei na final com um aluno mais pesado e tinha um prêmiozinho em dinheiro, eu ganhei a luta, até ganhei a luta de virada, mas antes da luta eu combinei metade, porque na verdade eu nem me sinto bem lutando por dinheiro. Não é algo que no jiu-jitsu como esporte amador ou como arte marcial, né? Claro que quando você está pensando em profissionalmente em lutar artes marciais mistas, muda um pouco o jogo, mas hoje por hoje, acho que muitas vezes o pessoal está pensando mais no dinheiro do que no que tão legal que é você aprender ou melhorar como peleador, né, que eu acho muito mais importante. Com certeza.
E como é para você ter a experiência de ver seu filho aí dando passos aí dentro do jiu-jitsu, Fernando? Que eu vi você publicando algumas coisas e ele tem bastante talento, né, cara? Cara, eu tenho. Minha esposa treina, era minha aluna, não antes de ser minha esposa. Eu passo mais tempo dentro da academia aqui em casa, então meus filhos saem de casa e vêm aqui para a academia, eles têm a vida social deles aqui, os amigos, os colegas do clube, e eles treinam e competem. Eu tento incentivar sem colocar muita pressão neles, e esse ano minha filha foi terceira no Pan-Americano, né? O meu filho foi para o mesmo Pan-Americano sem conseguir uma medalha, e talvez não estava muito bem encaixado no peso, ou teve um adversário mais competente que ele mesmo nesse Pan-Americano, mas, bom, eu tento não colocar pressão ou obrigar, mas eu também explico que se papai fosse carpinteiro ia ensinar carpintaria para eles, então papai luta jiu-jitsu e eles, enquanto tiverem tempo livre, vão lutar jiu-jitsu. Sim, não, eu percebi um vídeo que você postou dele assim, parece que está dando muito certo, assim, né? Eu acho que o mais importante também é a formação do ser humano, né, Fernando? Eu acho que o jiu-jitsu colabora muito para isso, né? Não, sem nenhuma dúvida. Eu acho que as artes marciais são muito importantes na educação ou na formação do indivíduo, num montão de coisas, né? Talvez possam parecer um pouquinho fora de moda, mas disciplina, autocontrole, várias características para formar um líder, né? Mesmo hoje em dia, acho que tem uma crise de atividade física também. Claro, cada vez é mais importante praticar atividade física, mas eu trabalho com crianças e às vezes eu recebo crianças com pouca qualidade em coordenação, com dificuldade motora, quase o nome. Acho que a palavra mais sem tentar ser duro, mas com uma deficiência motora, né, por falta de atividade física, por falta de educação física. Eu não sei se teve um par de anos encarcerados na pandemia, mas, bom, acho que dá para melhorar muito em coordenação, em sociabilização, em disciplina. Tem vários fatores importantes, né? Acho que a arte marcial é uma ferramenta importante na educação das crianças, sem nenhuma dúvida. Sim, parece que nos Estados Unidos, muitos colégios lá já existe isso, né? O jiu-jitsu já é uma optativa ali, parece que as pessoas podem escolher fazer, como tem wrestling, como tem outras coisas, né? Não, acho que é uma ferramenta importante. Ó, o Serginho Moraes aí mandando um abraço. Serginho já veio aqui passear na praia, fez um pagar jet ski para ele. Eu vi que ele está em Atlanta com o brother Léo Nogueira, Leozão, grande parceiro, está na matriz da Aliança em Atlanta lá. Vi que os dois andavam por lá. Assim, eu ando na rua, vira e mexe, eu vejo alguma coisa da Aliança, um adesivo num carro. Agora ali em São Paulo, ali na rua Estados Unidos, tem uma Aliança. Aliança é um nome muito lembrado, né, Fernando? Sempre está ali em evidência a Aliança, né? Na verdade, a Aliança é a equipe que mais ganhou mundiais de jiu-jitsu na história. E, obviamente, outros grandes clubes, né? Como o futebol vai ter Flamengo, vai ter Corinthians, cada um tem o seu. Mas a Aliança, ela tem uma representação internacional muito grande. Ela é uma equipe muito organizada, com bases muito sólidas. Então, a gente pode ganhar ou pode perder o Mundial, talvez para uma ou para outra equipe, mas eu tenho certeza que a Aliança sempre vai estar brigando pelo topo aí, com um papel protagonista no jiu-jitsu. Hoje em dia existe um debate assim, né? Que o jiu-jitsu durante muito tempo foi o jiu-jitsu do Brasil, né? O jiu-jitsu brasileiro. Hoje estão dizendo que o jiu-jitsu é americano já, né? Porque não que eles inventaram nada disso, mas por todo momento, né? Que o jiu-jitsu nos Estados Unidos vivem. Acho que o Gordon Ryan puxou muito isso para lá, né? A globalização do jiu-jitsu trouxe isso. E você também é um pouco responsável por isso, né? Isso, na verdade, eu acho bom, não acho ruim, mas é um ponto hoje, né? Não é mais só do Brasil o jiu-jitsu, né? Cara, tem jiu-jitsu no mundo inteiro. Eu tenho colegas trabalhando na Rússia, em Abu Dhabi, na China,
na Austrália, na Europa, na América Latina, tem jiu-jitsu no mundo inteiro. O jiu-jitsu não é e não pode ser um monopólio do Brasil ou da família Gracie, mas também é muita babaquice falar de American Jiu-Jitsu e tal. Na verdade, tem um colega metade brasileiro, metade gringo, que é o Robert Drysdale, que tem alguns livros sobre a história do jiu-jitsu, e eu comparto muito da opinião dele, né? Na verdade, quando a gente fala de American Jiu-Jitsu, claro que tem tendências diferentes, que fazem nos Estados Unidos gostem mais do sem kimono, no Brasil o pessoal gosta mais de kimono, os russos atacam mais pés, ou seja, sempre vai ter uma tendência diferente dependendo de onde você está no mundo desse jiu-jitsu. É como que essa língua tivesse distintos sotaques, mas é uma puta babaquice falar American Jiu-Jitsu, e na verdade é um tema mais comercial do que qualquer outra coisa. Tá pendendo muito para esse lado agora, né? Esse lado comercial acho que tem muitos benefícios, é o que a gente conversou. Acho que ajuda muitas pessoas, traz coisas muito boas, assim. Mas tem esse outro lado também, né? Que complica um pouco algumas outras coisas, né, Fernando? Não. Obviamente, tem novos fatores no jiu-jitsu que talvez não acontecessem nas outras gerações, e alguns deles para bem, alguns deles para mal, né? Tem um lado comercial aí, às vezes meio extremo, tal, que de repente podiam ser menos babacas, mas obviamente tem mais oportunidades, tem outras coisas passando também, um profissionalismo das equipes, uma expansão, uma organização dos eventos. Tem muita coisa para bem, tem muita coisa para mal também, a gente não pode perder o marcialismo, a eficiência, alguns nortes no jiu-jitsu, e algumas outras coisas vão evoluir de maneira naturalmente. E como que você vê esse jiu-jitsu mais moderno, assim, Fernando? Que eu acho que lá atrás, assim, o jiu-jitsu começava de uma forma, hoje ele começa de outra. Eu acho que o jiu-jitsu de competição, ele mudou bastante, né? É muito retrógrado não querer acompanhar a evolução e aprender o que tem de novo. Aí a molecada é muito moderna, eu aprendo muito com os meus alunos de guarda de solapa, warm guard, berimbolos e todos os nós de ataques de gancho, eu falo espanhol, gancho al talão, não, heel hooks. Todas essas novidades. Então acho que é muito importante você estar acompanhando todo esse movimento vanguardista, e obviamente você não deveria perder toda a base ou old school, né, que o pessoal valoriza tanto. Então é meio babaca também essa briga, entendeu? Não, eu sou super moderno, eu dou berimbolo e a defesa pessoal não importa, e do outro lado também, né, de que não, eu me importo com a defesa pessoal, e da meia guarda para frente já não importa, não existe, não vai funcionar. Esse berimbolo para gancho twister, ele não vai funcionar numa luta real. Eu acho que o ideal é você saber tudo. O ideal é você saber a defesa pessoal, é você saber o básico, é você saber o moderno, é você ser capaz de lutar com kimono, é você ser capaz de lutar sem kimono, é você ser capaz de aplicar esse jiu-jitsu nas artes marciais mistas também. O ideal é tudo isso, é você conseguir fazer tudo. É difícil, e os atletas são cada vez mais especialistas, mas eu acho importante, e na tentativa de guiar uma comunidade, eu sempre tento guiar uma comunidade com a visão mais ampla possível, né? Pô, se você, sei lá, você vai lutar jiu-jitsu, você tem que ser bom de guarda, mas você tem que também treinar queda, né? Se você não treinar queda, você não vai saber da queda. Tem atleta que às vezes não gosta de fazer sem kimono, faz só kimono. Eu tento insistir de que ele também faça kimono. Sempre a ideia é ser open mind, não? De ter uma visão aberta. Sim. Bom, é só você ver hoje o card, a gente estava falando de UFC, a gente falar do UFC hoje, o Aljamain Sterling, que vai lutar, talvez seja uma das pessoas que melhor combina o jiu-jitsu e o wrestling, né? Que é o campeão da categoria do título aí, né? Cara, eu acho que ele é muito bom. Eu só não sei, assim, ele é tão indecifrável, o jogo dele é tão unorthodox, né, tão pouco ortodoxo, que eu não consigo nem medir exatamente, eu não consigo fazer uma leitura completa dele, mas ele é um grande campeão, um campeão muito, muito dominante.
ele faz a luta estelar hoje em dia com o O'Malley, né, que é um gringo que vende muito. Eu acho que o Sterling, o campeão, é o favorito, mas no Equador, a torcida do Equador toda é pro O'Malley, porque ele só tem uma derrota e foi pro Tito, e ele já anunciou que se ele ganhar o cinturão e o Tito ganhar a luta dele com o Pedro Munhoz, que ele gostaria de que ele daria a oportunidade de lutar com o Tito pelo cinturão ainda esse ano, e esse é o melhor dos cenários, né? O melhor dos cenários para o dia de hoje para o Equador é Tito ganhar do Pedro Munhoz, um menino, acho que ele é de São Paulo, o Pedrinho, está treinando na Flórida, brasileiro, bem talentoso, menino muito competente, tenho muita admiração pelo trabalho dele, mas hoje a torcida aqui no Equador é para a vitória do Tito e para a vitória do O'Malley, o que daria a oportunidade, o que colocaria grandes chances do Tito poder lutar pelo cinturão. Nada pode ser maior que isso aqui pra gente. Eu vejo o Tito como um atleta muito completo, né, Fernando? Ele é bom como striker, é bom como grappler, ele é ótimo atleta, cara. Cara, assim, o que ele tem de melhor é a cabeça. Ele é melhor mentalmente. Então ele é um menino que ele sempre quis fazer isso, ele treina de maneira muito dedicada, ele está sempre melhorando bom, eu trabalho, eu lutei artes marciais mistas, né, o MMA, aqui no Equador e na América Latina, e eu trabalho formando atletas, e na verdade, às vezes você tem um atleta muito talentoso, mas que vai ter uma noite difícil de véspera de luta, ou que vai ter um vestiário difícil antes de uma luta de vale tudo importante, e acho que a principal característica do Tito desde menino é de que ele vai dormir fácil no vestiário, ele vai ser o que mais quer lutar de todos que estão ali, ele tem um mindset, ele tem uma coragem, um desejo, essa é a principal característica dele, e a segunda é trabalhar duro e melhorar. Então, eu acho a luta de hoje não é nada fácil, né? O Pedro Munhoz é um adversário muito bom, mas eu acho que tem algumas características que podem ajudar o Tito, né? Eu acho que o Pedro Munhoz ele é baixinho, tem pouco alcance, vai dar mais oportunidade para o Tito do que ele teve na última luta, né? Que ele ficou complicado na distância. Então, bom, vamos ver. Tô ansioso para a luta. Sim. Uma coisa que eu vejo no Tito, assim, que é uma das coisas mais legais, assim, de assistir, é o Tito homem de família, né? Que sempre quando acaba a luta ali, a família tá do lado dele, no octógono, você vê muito um lance de família, de pai, assim, muito legal. Assim. Literal. Ele é um moleque muito gente fina, é um menino de bom coração, e eu comentei isso num podcast aqui no Equador não faz muito tempo. Esse acho que é o principal ponto positivo, né? No Equador é que ele é um herói do esporte e honestamente eu acho que a sua motivação pessoal é a família, né? Ele sempre tomou isso como trabalho e a oportunidade das mistas dá uma melhor oportunidade para a sua família. Sim, agora o que você tocou no assunto anterior aí, que para ele seria um casamento excelente. Se o O'Malley ganhasse, eu acho que seria uma possibilidade grande. Além dele disputar o cinturão, eu acho que o casamento ali do jogo é bom para ele, né? Muito bom. Ele ganhou do O'Malley, é a única derrota que o O'Malley tem no recorde. O O'Malley mó chorão, favorecido pelo UFC, né? Porque é um gringo que vende muito. Claro que é um sonho o Tito poder lutar pelo cinturão, mas vamos pensar em dinheiro também. O O'Malley vende muito, até por isso ele está recebendo essa oportunidade do cinturão. Um pay-per-view, Tito Vera e O'Malley paga para o Tito mais do que todas as lutas que ele já fez na sua vida, né? Então, seria duplamente o cenário perfeito, né? Seria o cenário perfeito dele poder lutar pelo cinturão e seria o cenário perfeito economicamente, porque ele vende, né? A gente às vezes assiste as artes marciais mistas, a gente assiste o UFC como se fosse o esporte olímpico, e não é isso, é um show de TV, né? E nesse show de TV vão ter personagens que geram mais ou menos rating, e o O'Malley é gringo e vende ou tenta vender
esse personagem, é um personagem comercial. Então, um pay-per-view pelo cinturão Tito e O'Malley seria imelhorável, em espanhol, imemorável. A comunidade brasileira é pequena, no Equador, na verdade eu não falo português com ninguém. O Tito já não é mais sozinho nessa corrida dentro do UFC. A gente fala muito de UFC, tem outras organizações que hoje estão crescendo muito aí, mas em termos de MMA, o UFC é o show ali que vai ser sempre o show que está no topo, eu acho, não vai ter muito jeito. E tem o Michael Morales agora também, né? Indo muito bem aí, né? Claro, mas uma realidade também, né? Cara, o Morales, ele é invicto, acho que já são 15 ou 16 lutas. Ele é incrivelmente atlético para a categoria. Porra, honestamente, eu vi ele aqui a última vez que eu vi aqui no Equador, ele anda pelo Equador. Irmão, é um negão maior que eu luto na 91 quilos. Eu, quando lutava no 84, eu quase morria para fazer a dieta do 84. Ele luta de 77. Ele é gigante. Ele tem muito bom wrestling, né? Ele vem da luta olímpica, do wrestling. A mãe dele é faixa preta de judô. Ele também é atleta de judô. E ele luta fácil, né? As combinações dele são simples, né? Onde ele coloca a mão não cresce cabelo. Ele bate duro. Na verdade, acho que o Equador está muito bem representado pelos dois atletas que ele tem no UFC. Eu falo isso na comunidade aqui, o Equador está mal acostumado, porque Tito e Morales é uma dupla de altíssimo nível, né? São os dois lutadores midiáticos aqui, né? Para conseguir outro Tito, outro Morales, a gente vai precisar de muita sorte, porque são dois atletas muito especiais. E, claro, o UFC é o principal show, o mais midiático ainda no mundo, no Brasil, mas eu estou sempre acompanhando o Bellator, né? Tem colegas peruanos lutando no Bellator, na PFL, né? Na Professional Fighting League também. O One no mercado asiático é gigante, outros colegas no Rising. Então, acho que esse monopólio do UFC já caiu faz tempo. Mas, claro, eu assisto o UFC também. O One é sensacional. Aqueles lances de botar a luta de grappling durante ali, Muay Thai. O formato é muito legal desse. Até mesmo aquele lá que tem 2 rounds de strike e 2 de grappler, assim, de grappling, assim. É muito bacana aquilo ali. Tem muita gente competente, né? O Musumeci, lutando grappling na One. Até acho que um colega, o Léo Vieira, é o encarregado, é o manager dessa modalidade de grappling dentro dessa liga, né? Dessa liga asiática. Sim. Bom, você fala do Léo Vieira. Claro. O Leandro Vieira aí tem assinatura aí de Khabib, Makhachev aí. Então, cara, o jiu-jitsu dos caras vem do Leandro ali, né? O Leandro é quem, até a última luta, nas 2 últimas lutas, estava trabalhando com a parte de jiu-jitsu do Tito, né? É verdade. O Leandro, irmão do Léo Vieira, irmão do Rico Vieira, Léo e Rico Vieira, campeões do mundo. Eu treinei com eles na antiga Aliança em São Paulo. O Leandro talvez não tenha competido tanto como atleta, ele foi pai antes, constituiu família, mas por outro lado o Leandro tem a experiência de ser o responsável pelo jiu-jitsu na AKA, né, que é a equipe do Nurmagomedov e de a gente está falando do grappling, do Cormier, e a equipe de kickboxing, né? Não estou falando nem dos nomes como treinadores de kickboxing, mas a equipe de grappling aí é o Cormier, no DC, e Nurmagomedov e suas crias, e o encarregado de jiu-jitsu aí é Leandro Vieira. Então você poder juntar o jiu-jitsu com a qualidade dos irmãos Vieira e passar por anos de experiência com o wrestling do Daguestão e o wrestling de DC mesclado com uma equipe de vale tudo desse nível, imagino que sabe Leandro Vieira. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que o Leandro estava treinando o Tito, na luta de San Diego, conversei com o Leandro, com o Tito lá e tal. Eu no exato momento eu sou fã do Tito, fui seu primeiro professor, fui meu aluno na faixa branca, eu fui seu primeiro treinador quando ele lutava mistas de maneira muito amateur. Hoje eu sou fã e eu nem sei como o Leandro treina ele, mas eu fico feliz
de saber que ele está na mão de alguém como o Leandro Vieira, né? Com certeza. O Léo Vieira, para mim, é o maior gênio que eu vi no jiu-jitsu, né? Eu tive a oportunidade de conviver com muita gente, tive a oportunidade de trabalhar ou de ajudar a staff do Demian como sparring, como colega, e durante um desses períodos o Léo Vieira era o coach de jiu-jitsu da equipe, e eu tive a oportunidade de ser aluno e colega também na aliança do Léo Vieira, e honestamente eu nunca vi ninguém tão genial, né? Ele está alguns degraus em cima dos outros, dos demais, né? Então, pô, eu fico feliz de ter o Leandro e a vibra do Leandro trabalhando com o Tito, e principalmente o principal guia do Tito é o Parillo, né, o treinador de striking, que era o treinador de striking do Bisping, de muita gente e tal. Esse é o cara que é o head coach e quem toma as decisões aí sobre o seu camp. Sim. E como que é para você, Fernando, além de ter treinado com tantos caras assim, foram colegas, parceiros de treino, alguns são amigos, provavelmente a maioria deles, e tem enfrentado muitas pessoas. Pô, você lutou com o Roger Gracie quantas vezes aí? Umas 2, 3 vezes você lutou com ele? Acho que mais que isso, talvez 4, 5 ou 6. Pô, é muito legal ter lutado com o melhor de todos os tempos, né? Se você jogou tênis contra Djokovic, ou basquete contra Jordan, ou um futebolzinho com o Pelé, você teve que fazer alguma coisa para estar nesse jogo. Por outro lado, todas as vezes que eu lutei com o Roger eu perdi, mas honestamente todas as vezes que eu lutei com o Roger eu bati. Eu lutei com ele mundial de faixa marrom, que eu fui terceiro. Eu lutei com ele semifinal de europeu absoluto já na faixa preta. E pô, ele é um cara muito competente, um exemplo. Ele está vindo para o Equador em poucas semanas para um seminário pela primeira vez, é outro colega que está organizando, mas eu estou ajudando a divulgar a vinda dele, o seminário dele, né? E, bom, como atleta, eu tive a sorte de treinar com gente muito boa, né? De ter o Gurgel como treinador e de ter companheiros de treino como Demian Maia, Marcelo Garcia, Fernando Tererê, para citar os primeiros nomes que vêm na cabeça, né? E na verdade, eu sempre tentei ser o melhor colega de treino. Jiu-jitsu é um esporte individual muito coletivo. Eu sempre tentei ser um bom colega de treino, então eu tenho bons amigos na equipe, e sempre essa mesma metodologia de não ser egoísta é parte da metodologia que talvez faça eu ser um bom treinador, né? Essa ideia desse deporte individual ser mais coletivo, né? De ser menos egoísta nesse deporte. Então, eu tenho muitos amigos, e tenho a sorte de tê-los, que são grandes campeões do mundo do jiu-jitsu e que têm grande proximidade comigo, porque treinamos juntos, competimos juntos, e grande parte disso porque eu me esforço para ser um bom teammate, creio que sempre fui assim, e o que eu tento fazer com a molecada que são meus alunos é exatamente o mesmo. Eu tento ser um bom colega de treino e tento transmitir todo o conhecimento que eu adquiri desses colegas de equipe, desses treinadores ou de competidores que foram colegas de equipe em algum momento. Sim. Como que é o cenário aí de competições, número de inscrições, se está indo bem? Como que está indo aí, Fernando, no Equador? Tem muito evento a ponto de que o mercado está saturado de evento. Eu que organizo o evento, estou preocupado com como o mercado pode ficar saturado, mas eu organizo o circuito equatoriano, quase um evento por mês, 5 etapas com kimono, 5 etapas sem kimono, 5 com, 5 sem, eu me confundo com o espanhol já. E um evento com mínimo de competidores tem 200 competidores, os eventos mais grandes do país tem 500 competidores, além dos eventos que eu organizo, tem mais pelo menos duas outras ligas organizando eventos de jiu-jitsu. Então, especificamente, e comparado para a região, o número de habitantes, o Equador tem uma grande concentração de eventos, né? Tem uma grande concentração. A Colômbia tem um pouco menos, o Peru está avançando muito com bons eventos, teve um renascimento na Venezuela. Eu estou esperando, faz muitos anos que eu não vou para a Argentina, estou esperando ir para um AJP em Buenos Aires nos próximos meses. Na verdade, o mercado está crescendo em todos os lados, mas
de verdade que eu acho que tem uma concentração de academias, de clubes, de professores, de faixas pretas, de atletas. Na América Latina, eu acho que a maior concentração é no Equador, é na costa do Equador. Muito bom. E você realmente, isso eu acho muito legal que você faz parte disso, né, Fernando? Porque eu vi você falando nesse mesmo podcast, eu assisti na íntegra, assisti tudo, e eu vi, porque muitas pessoas foram para outros lugares, e você acabou indo para aí. Na verdade, eu acho que foi muito bom você ter ido para o Equador, né? Experiência das melhores, assim, melhor experiência que você poderia ter tido na tua vida, né, cara? Cara, foi para mim, acho que foi uma boa decisão. Tem muitos fatores, né? Tem gente que gostaria de viver nos Estados Unidos. Eu já tive proposta de trabalho para viver nos Estados Unidos e no momento que ela apareceu eu não quis ir. Tem gente que, sei lá, que sonha com a Europa ou que teria dificuldade de sair do Brasil. Eu, honestamente, eu acho fácil, eu acho confortável viver na América Latina, que nem aquele nosso Brasilzão. Se eu estivesse vivendo nos Estados Unidos, eu não sei, talvez se eu me adaptaria tão bem. Os hábitos num país árabe como Abu Dhabi não vão muito com o meu caráter. Eu ia ter algum problema com a lei em pouco tempo num país desses. Então, eu me sinto muito confortável, me sinto muito livre na América Latina. Eu acho que a gente tem o mesmo temperamento, né? Eu estou aqui no Pacífico, mas eu sinto que eu estou no nordestão do Brasil. Aí, para explicar para você que é brasileiro, eu estou em Recife, assim, estou em Recife, Guayaquil, Pernambuco. Eu estou, calor o ano todo aqui e aquele jeitão de Brasil. Eu acho mais fácil, mais confortável, né? A única coisa que eu não gosto às vezes dessa afirmação é que às vezes as pessoas acham que eu vim para cá porque eu não pude ir para outro lado. Esse é o único ponto negativo, né? Então, parece que, não, de repente, como não tinha jiu-jitsu lá, foi mais fácil. Acho que não, acho que como não tinha jiu-jitsu, talvez tenha sido mais difícil, ou diferente, ou mais desafiador. Mas, para mim, é uma eleição, é uma escolha pessoal, porque eu tenho minha família aqui, porque eu gosto do meu estilo de vida aqui, e na verdade, por outro lado, também é uma satisfação pessoal ver os resultados que o Jiu-Jitsu do Equador tem. Eu sou profissionalmente uma pessoa muito realizada. Eu tenho minha família e tenho os resultados que o Jiu-Jitsu do Equador me deram e o respeito que eu tenho dentro da comunidade, o carinho que eu tenho dos alunos. Obviamente, viver de Jiu-Jitsu no Equador não vai dar tanto dinheiro quanto viver de Jiu-Jitsu nos Estados Unidos ou em Abu Dhabi. Talvez se eu tivesse 17 anos de destacado trabalho em Estados Unidos ou na Inglaterra, tenho certeza que eu dirigiria um carro melhor, teria uma casa maior e alguns luxos a mais do que a vida que eu tenho aqui no Equador. Mas eu gosto da minha vida, não estou devendo dinheiro para ninguém, a motinha está ao dia, a academia é minha e não tenho chefe, ninguém me dá ordem, ninguém enche meu saco. Isso é muito importante também. Não, isso bate totalmente com o perfil do Fernando que eu conheci na faculdade, cara. Um cara que desde cedo já era desse jeito que você é. Entendeu? Não, literal, eu te conheci. Literal. Então, realmente. Prezo por fazer as coisas do meu jeito, me esforço muito para ser competente e também tento ser muito libertário na maneira de fazer as coisas. Eu não ia estar confortável trabalhando por um sheik em Abu Dhabi, tomando ordens de um militar, não ia funcionar. E te dá oportunidade também, a gente não pode esquecer que você é um educador também, você é um professor. Claro, né? que sim, Não claro só, que sim. Entendeu? Você tem uma formação, e dentro da sua formação, todo esse lado didático, pedagógico, eu acho que eles fazem parte da sua vida até hoje. Acho que você está tendo o direito de exercer isso também, né? Acho que principalmente. Então, eu faço um trabalho de formar os jovens atletas com a meta de que sejam atletas que possam competir world class, né, nível mundial de jiu-jitsu. Mas eu acho que esse trabalho é muito mais simples ou muito menor do que o trabalho de lidar com essa molecada todo dia e poder guiá-los e poder ser um exemplo para eles de várias maneiras.
talvez alguns desses meninos possam ser um World Class Black Belt, possam lutar um Mundial de Jiu-Jitsu representando o Equador, como alguns já fizeram, alguns medalhistas saíram daqui. Pô, mas a grande maioria e o legal da história toda é poder estar com a molecada, né? Poder conviver com eles aqui. Eu vivo como se eu tivesse 20, eu acordo de manhã, vou pro clube, dou uma nadada, treino, almoço com a molecada. Agora o pessoal está meio dormindo aqui depois da piscina, esperando a luta do Tito. Então eu quero estar o mais próximo deles e ser um exemplo para eles também. Disso também, de sucesso, de liberdade, de tudo, de independência. Sim. Mas assim, para você ver como realmente algumas coisas são muito legais. No Brasil tem muita gente que torce pelo Tito Vera. Não, muita gente que adora torcer pelo Tito. No mundo inteiro. Eu fui ver a última luta dele que eu vi ao vivo, foi a do Dominick Cruz em San Diego. Cara, era muito gringo torcendo por ele, a galera da América Latina, né? Agora tem um grupo aqui na América Latina bomba, que é o Caie 13, o Residente citou o nome dele numa música. Pô, ele é muito querido. Mas então, cara, ele é querido primeiro pela sua competência, depois porque a gente comparte traços de personalidade. Eu acho que tem um pouquinho disso também. Ele é um moleque livre, ele é um moleque dedicado, ele é um cara família. Eu espero poder ter influenciado ele em algumas coisas, mas eu acho que ele, como atleta mesmo, acho que ele pode dar uns exemplos aí, né? Pode dar uns exemplos. Mais fácil de vender. É mais fácil de vender um cara legal. Como ele é um cara legal, de que tem que vender um cara que não é um cara legal, como tem muito cara que não é um cara legal. Esse Strickland também, que é um idiota. Né? Pô, vamos colocar nome aí. No Brasil tem uns puta idiota também, o Borrachinha é um idiota. Tem uns caras... Porra, tem uns puta cara legal, né? Imagina um Demian Maia. Pô, não dá pra um cara ser mais inteligente e mais gente boa que o Demian. Se o Demian fosse um pouco mais gente boa, ele não conseguia ser lutador. Não ia dar pra bater nas pessoas. Mas tem não sei nem como ele consegue. Não sei nem como ele conseguiu. Claro, o cara é tão legal que, pô, como é que ele bate alguém profissionalmente, cara legal pra caralho, batendo nos outros? Pô, até uma contradição. Inclusive um ponto assim, quando ele citou você numa transmissão do Fight Pass, foi muito legal, cara. Todo mundo que te conhece vibrou muito, gostou muito, sabe? Cara, pra falar a verdade, eu acho que eu nunca vi esse, eu acho que eu nunca escutei isso do Fight Pass, porque eu não acompanho o UFC que chega por outros caminhos, né? Não pelo UFC Fight Pass que chega no Brasil. Mas o Demian, pra mim, é um parceirão, irmão. Quando a gente era faixa azul, o camarada mais camarada que eu tinha do tatame, que a gente sabia que a gente ia estar ali a vida toda, até pegar a faixa preta, que a gente sonhou com isso, a gente ia realizar, é o Demian. E é meu irmão literal, conto com ele. E ele já veio aqui para o Equador algumas vezes. E é daqueles brothers que eu posso não ver ele todos os dias, porque a gente não vive no mesmo lugar, mas ele é meu irmão. Sim, Eu não posso ter melhor exemplo ou melhor ídolo assim dentro do esporte que ele, porque o cara, primeiro a qualidade dele como atleta, né? O atleta que ele é, depois a pessoa que ele é. Então, não dá para não ser fã e não amar Demian Maia, meu brother, meu irmão, eu sou completamente fanático dele. E levou um jiu-jitsu de nível para dentro do octógono também, não dá para esquecer desse lado também, né? Claro, muito competente, não tenho o que dizer. Campeão do mundo do jiu-jitsu, campeão de Abu Dhabi, um grande professor, né? Na verdade, o Demian merece tudo que aconteceu na carreira dele e tomara que ele tenha oportunidade, ele ainda pensa em fazer uma luta para pendurar as luvas, né? Ou essa luta de grappling com o Saint-Pierre. Cara, acho que o Demian também é uma pessoa realizada, como eu sou uma pessoa realizada. Acho que de melhor para a vida dele, só continuar de vento em popa, acompanhando os filhos deles crescerem, como eu estou acompanhando os meus. Só desejo para ele felicidade. Muito bem, Fernando. Fernando, gostaria de dizer para você que eu me sinto honrado de ter estudado contigo, ter a oportunidade de ter te conhecido. Assim como eu conheci o Alexandre Ratinho, que eu acho um grande cara também, das artes marciais. Nosso brother. Mano, a universidade era muito louca, era divertido. O Luiz Azeredo também, que hoje em dia você vê um Charles do Bronx subindo no octógono, não esqueça
que Luiz Azeredo formou o Diego Lima, que treina o Charles. Não. Casca grossíssima. Casca grossíssima, claro. E a gente teve tudo isso muito perto, então, para mim, só o fato de ter tido essa oportunidade já é muito bom, né? Inclusive de estar falando com você hoje aí. Não quero tomar muito teu tempo, Fernando, e te desejo sucesso. Eu sei que você tem muitas responsabilidades, agora você é um cara aí que tem tua família, tem tuas coisas. Sei que você abriu um espaço para mim num sábado para falar comigo, e eu gostaria de te agradecer. Se alguém que está na live quiser fazer uma pergunta para o Fernando, quiser falar alguma coisa, acho que ele não vai se importar em responder, ou do Brasil, ou do Equador, não importa, tá? Ele pode responder em espanhol, em português, sem problemas. E é isso, eu deixo espaço para o Fernando falar o que ele achar melhor agora, e se alguém quiser falar alguma coisa, trocar uma ideia com o Fernando, tá aberto espaço aí. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de poder conversar e de rever os amigos, e sempre legal ter a oportunidade de conversar sobre o trabalho aqui no Equador. Na verdade, eu estou escondido dos amigos e da comunidade, então é sempre bom ter essa abertura. Valeu? Sim. E te agradecer por todas as caronas no seu caminhão da Land Rover que você me levava. Eu fico sentimental se falar do meu carro. É tipo uma relação mal acabada. Me roubaram o carro antes de eu ir embora do Brasil. Nossa. Então, claro, tipo, não tenho uma ex que eu pense e sofro ainda, mas eu vejo o Land Rover na rua, eu fico sentimental. Tem esse problema. Valeu, irmão, um abraço. A gente se fala, Fernando. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado de verdade. Tchau, tchau. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todos e foi muito bom ter o Fernando aqui, que é uma grande personalidade. Bom UFC para todos, para quem vai ver, e nos vemos aqui no canal Chama MMA. Chama!